Talvez seja essa uma das razões pelas quais as igrejas históricas e tradicionais, elas têm grupos de apoio e de ensino a esses diferentes perfis. É muito comum, especialmente nas igrejas históricas, você encontrar que ela se organiza em torno das chamadas sociedades domésticas ou grupos de interesse, onde se reúnem moças, se reúnem rapazes, onde há grupos para as senhoras de uma certa idade e assim por diante. Então, é importante notar isso e perceber a unidade e a pluralidade da igreja e entender por que às vezes é preciso dar atenção a esses diferentes grupos. Hoje eu quero ver com vocês apenas os idosos e os moços, conforme a orientação que Paulo dá a Timóteo aqui nos versos 1 e 2. Ele trata, Timóteo recebe instrução para tratar o homem idoso, os moços, depois as mulheres idosas e depois as irmãs, as moças, aliás. Vamos ver então um por um, ok? Em primeiro lugar, o homem idoso. Paulo diz aqui no verso 1, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. A palavra idoso que tem aqui é a mesma palavra para presbítero, que Paulo usou no capítulo 3 e vai usar no capítulo 5. Entretanto, a palavra presbítero, o seu sentido mais básico é de uma pessoa de idade, um ancião. E aqui Paulo, como alguns pensam, não está tratando do ofício de presbítero, ele está tratando da pessoa que é idosa. Isso fica fácil de ver pelo contraste, né? No verso 1, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos. Então é óbvio que o contexto exige aqui que o presbítero aqui referido, que é a palavra no original, se refira ao homem idoso e não à função oficial. Provavelmente esses idosos, né, esses anciãos, eles já eram assim, já tinham essa idade quando eles se converteram, considerando que fazia pouco tempo que o evangelho tinha chegado na cidade de Éfeso. Não faria com certeza mais de 10 anos. Então, isso significa que pessoas de idade, moradores da cidade de Éfeso, elas também ouviram a pregação do evangelho e já se converteram na idade avançada, o que nos mostra que o evangelho de fato alcança não somente crianças, adolescentes e jovens, mas alcança pessoas de todas as faixas etárias. Então, havia esses idosos dentro da igreja de Éfeso. A segunda coisa que Paulo pressupõe aqui é que esses homens idosos, eles podem se tornar repreensíveis, senão não haveria necessidade de orientar Timóteo sobre como corrigi-los. O que nos mostra que idade avançada não garante perfeição e nem sabedoria sempre. A gente tende sempre a pensar que com o passar dos anos e com o amadurecimento e com a chegada da idade, as pessoas se tornam mais cuidadosas, mais experientes, mais sábias. Embora isso seja verdade em muitas áreas da vida, isso não significa necessariamente que um cristão de idade avançada, ele não possa cometer erros. Na verdade, ele os comete sim, Um exemplo que nós podemos dar aqui, infelizmente, é aquele famoso exemplo, talvez o mais conhecido, do Antigo Testamento. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nos é dito que o rei Salomão, aquele que tinha um coração sábio, o homem mais sábio da sua época, temente a Deus, autor de partes das escrituras do Antigo Testamento, esse homem na velhice deixou que as mulheres corrompessem o seu coração e ele abandonou o Senhor. E ele passou a adorar os deuses das mulheres das nações vizinhas com as quais ele havia se apegado, ou havia se casado, ou tomado como concubina. Na velhice, ele deixou o seu coração se desviar do Senhor. Então, idade não é garantia de que a pessoa será sempre sábia. Velhos podem cometer e cometem erros, cometem desvios, fazem coisas impróprias, dizem o que não devem, e a responsabilidade do pastor é corrigi-los como corrigiria qualquer outra pessoa. E esse é o ponto aqui. Paulo diz a Timóteo, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Ou seja, era dever de Timóteo corrigir os idosos da igreja, os homens idosos, quando eles caíssem em falta
ou deixassem de fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Só que Timóteo deveria levar em consideração duas coisas. Primeiro, que ele era jovem comparado com estes anciãos que havia em Éfeso. Como nós já vimos antes, talvez Timóteo estivesse entre os 25 a 35 anos de idade, nessa faixa aí. O que seria em comparação com o presbíteros, o ancião, é isso que a palavra designa, em comparação com o ancião, Timóteo seria relativamente jovem. E, portanto, poderia haver alguma dificuldade por conta dessa diferença de idade. Segunda coisa é que Paulo já tinha dito para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. O que quer dizer que Paulo estava consciente da juventude de Timóteo e que o fato dele ser jovem poderia, de alguma forma, causar dificuldades no pastorear a igreja, uma vez que ela tinha pessoas de mais idade. Então, considerando que ele era mais jovem, considerando as advertências do apóstolo Paulo para que ele não desse motivo para que a mocidade dele fosse empecilho ao seu ministério, Timóteo, então, não deveria repreender o homem idoso em pecado.